2 de fevereiro de 2016. Um dia em que juntos iremos interceder em oração e jejum pelo futuro de nossa nação. Clamor pelo Brasil. Participe e mobilize a sua família e a sua igreja. Clamor pelo Brasil. Realização CGADB. Apoio CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 5. A justificação pela fé. Que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. Já caminhamos aí 4 lições e chegamos na 5ª. Podemos perceber que o apóstolo Paulo, durante as 4 lições anteriores, estava preparando o terreno para chegar nesse momento especial de apresentar a doutrina da justificação pela fé, onde ele demonstra que os meios humanos naturais são insuficientes para a justificação diante de Deus, que existe uma única solução, tanto para gentios como para judeus: Jesus Cristo. O único meio de salvação, o único mediador, como diz em Atos 4:12, entre os seres humanos e Deus, pelo qual o ser humano pode ser reconciliado com Deus. É o sentido da religião, do latim educare, que é religar o ser humano com Deus. Então ele apresenta qual é a solução, o meio de o ser humano se religar com Deus. Espero que os vídeos tenham ajudado você a preparar as aulas anteriores e que nós continuemos andando junto e possamos auxiliar na preparação de sua aula. Espero que você esteja também acompanhando os comentários que estou fazendo também no meu blog. Se você ainda não ouviu, não conhece, www.natalindasneves.blogspot.com.br, e lá você vai encontrar tantos comentários com mais aprofundamento a cada tópico, também um arquivo de slide que vai ajudá-lo. Mas vamos então à primeira parte da lição, que é a síntese dos tópicos da lição. O primeiro objetivo da lição é apresentar a doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé, segundo muitos estudiosos, é o cerne da teologia do apóstolo Paulo. Nós vamos ver isso presente nas suas epístolas, nas suas viagens missionárias, o grande conflito que ele tem com os judeus e os judeus cristãos, devido à afirmação dos judeus da necessidade da lei, de obras meritórias para serem justificados diante de Deus. E é aqui que ele apresenta que a única solução é a fé na obra vicária de Cristo Jesus. E aqui ele vai demonstrar que o ser humano não precisa demonstrar nenhuma obra, porque nenhuma obra justifica o ser humano diante de Deus. E isso é o processo até a justificação. Nenhuma obra pregressa vai justificar diante de Deus. O processo de justificação pela fé. E a doutrina da justificação pela fé foi fundamental para que ocorresse a reforma protestante. Esse foi um dos principais fundamentos utilizados por Lutero para propagar a reforma protestante, em que ensinavam, na época, que era necessário o pagamento de indulgências, de sacrifícios, para alcançar a justificação. Paulo, ao comentar sobre a doutrina da justificação pela fé, ele entra dentro da área forense, ou seja, do aspecto judicial, onde tem lá o juiz, tem o réu, os advogados e assim por diante. Ele coloca o ser humano diante do Supremo Tribunal de Deus. E diante desse Supremo Tribunal de Deus,
não há ninguém, não há obra alguma que pode ser aceita como justificativa diante de Deus. E aqui que o apóstolo aproveita para demonstrar que o Supremo Juiz só aceita um único preço, um preço que seja justo para justificar a humanidade. E uma vez recebendo esse sacrifício perfeito, ele decreta na vida do ser humano a sua absolvição, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que foi o único que pôde oferecer o sacrifício perfeito e definitivo, a solução definitiva diante de Deus. É por isso que o apóstolo vai abordando até aqui essa questão da indesculpabilidade da humanidade e a necessidade de uma solução que é apresentada através da doutrina da justificação pela fé. E um texto que eu deixo aí nesse tópico para demonstrar isso nos ensinos de Jesus é a salvação do próprio ladrão da cruz, que Jesus diz que hoje mesmo estará comigo no paraíso, demonstrando que a sua justificação foi imediata. Ele não teve momento, não teve oportunidade de demonstrar uma mudança de comportamento, mas Jesus ali viu que ele realmente havia aceitado Jesus, o que os discípulos ainda não haviam compreendido, como uma solução para o seu reencontro com Deus, e foi justificado instantaneamente. O segundo objetivo desta lição é conscientizar de que a lei e as obras não são suficientes para a salvação, para a justificação. O que Paulo já vem abordando ao longo do tempo, como eu disse, que às vezes parece repetitivo. Mas aqui ele coloca que as obras do ser humano são como trapo de imundície. De nada vale diante de Deus. Por isso que não adiantava os judeus quererem se vangloriar diante de Deus. Não tem como se desculpar diante de Deus ou pagar o preço diante de Deus pela sua justificação. Em Lucas 18, do verso 9 a 14, na parábola do publicano e do fariseu, no ensino de Jesus, nós vemos claramente essa doutrina da justificação pela fé. Aonde o fariseu que se sentia justificado porque pagava dízimo, porque cumpria a lei e assim por diante, bate no peito pelas suas obras querendo se justificar diante de Deus. O publicano, que não observava a lei e que não fazia as outras coisas que o judeu fazia, ele chega diante de Deus e se demonstra pecador. Eu sou um miserável, reconhece a sua situação, o que Paulo havia demonstrado nas lições anteriores, a condição de miserabilidade do ser humano. E nos diz Jesus que quem desceu justificado foi o fariseu? Não, foi o publicano, que reconheceu a sua situação e a dependência de Deus. Imagine um judeu escutando esse ensinamento de Jesus. Jesus dizendo que aquele publicano que não havia observado a lei, que tinha uma vida devassa, que diante de Deus reconhece a sua situação e pede misericórdia de Deus, é justificado, enquanto aquele religioso não foi justificado. Então é isso que o apóstolo Paulo começa a demonstrar. É algo que mesmo nós temos dificuldade para entender. Não parece ser tão simples assim. Por isso que é importante nós entendermos essa doutrina da justificação pela fé e, em especial, o que fala nesse tópico também, a questão da santificação. Sabemos distinguirmos esses dois estados, da justificação e da santificação, mas isso nós vamos ver mais à frente. O terceiro objetivo é explicar a utilização da figura de Abraão para demonstrar didaticamente a doutrina da justificação pela fé. É o capítulo 4 de Romanos que eu incluí aqui também nesta lição e que é um capítulo que chama muito a minha atenção. E eu gostaria que você, ao consultar o meu blog, vá lá nas minhas publicações. Vou deixar disponível para você a minha monografia do bacharel em teologia, que terminei em 2005. E eu trabalhei com esse tema, Abraão como exemplo didático da justificação pela fé. É interessante como que o apóstolo Paulo utiliza a figura mais utilizada pelos judeus para defender a justificação pelas obras, que era Abraão. E o apóstolo, ele utiliza citações do Antigo Testamento, da Escritura,
que também era fundamento para as argumentações dos judeus para defender a justificação por méritos. Ele usa Gênesis 15:6 para demonstrar que Abraão foi justificado pela fé lá, em Gênesis 15:6. E através dessa figura, ele vem demonstrar que Abraão foi justificado antes da circuncisão. Se você observar, vai ver que Abraão foi circuncidado anos depois de ser justificado e receber a promessa de Deus. Então, a circuncisão não era pré-requisito para a justificação. E o apóstolo Paulo continua dizendo que Abraão foi justificado 430 anos aproximadamente antes da lei. Então, mais uma vez, ele foi justificado, mas não existia lei. Então, a lei também não era pré-requisito para a justificação. E na sequência, o apóstolo, ele utiliza essa afirmação da justificação pela fé, aonde Deus diz que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E ele afirma que filhos de Abraão não são somente aqueles que são circuncidados ou que são da nação israelita, mas ele diz que filho espiritual de Abraão são todos aqueles, independente de credo, independente de nacionalidade, de cor, que têm a mesma fé que Abraão teve, a fé no Deus impossível. Então ele usa essa figura com coragem, que era o grande trunfo dos judeus para apresentar a justificação pelas obras. E ele inverte tudo e diz que Abraão, na realidade, é um argumento favorável à justificação pela fé. Abraão foi justificado simplesmente pela fé e não por qualquer obra que ele havia realizado antes da sua justificação. Veja que interessante. Analise com calma esse capítulo 4, releia a história de Abraão, Hebreus, quando fala da justificação de Abraão, porque você vai se deliciar com o que você vai aprender a respeito da justificação pela fé na figura de Abraão. Vamos então para a próxima parte do vídeo, que é um momento de interação entre o autor e você, o leitor, o professor e professora da escola dominical. Como vimos, o apóstolo Paulo, ele veio desenhando desde o início para chegar a esse momento. É por isso que eu pedi para você nos vídeos anteriores observar a paciência do apóstolo, a explicar a paixão dele pelas almas, né? Mesmo aqueles que estavam conflitando e questionando o seu evangelho, o seu apostolado. Aqui nós vemos assim, o ápice da sua explicação didática da justificação pela fé. Aqui nós vemos ele utilizar vários textos do Antigo Testamento, personagens do Antigo Testamento, mas em especial Abraão, para explicar que Abraão era um protótipo da fé cristã, que mesmo Abraão no Antigo Testamento foi justificado pela fé, não pelas suas obras, não pela circuncisão, porque foi justificado antes da circuncisão, antes da lei, que ele foi justificado, e que ele como o pai de todas as nações. Então derruba por terra o argumento de que o povo de Israel era o povo privilegiado, o povo preferido de Deus. Nós vemos que com a aliança em Cristo Jesus, todos aqueles que têm a mesma fé de Abraão se constituem o Israel de Deus, o povo de Deus no Novo Testamento. Ou seja, todos aqueles que creem da mesma forma que Abraão são também justificados e herdeiros da promessa feita a Abraão e os seus descendentes. É interessante, professor e professora, você ler também Hebreus 11:18, quando fala que Abraão, quando oferece o seu filho, e o autor aos Hebreus utiliza isso para demonstrar que a fé de Abraão é semelhante à fé do cristão, que Abraão, mesmo não conhecendo a ressurreição, nunca ter ouvido falar sobre isso, ele acreditava que o Deus que ele cria tinha poder para trazer de volta o seu filho. Vamos então à próxima parte do vídeo, que é a orientação pedagógica. Professor, professora, eu sugeri para você utilizar o júri simulado aqui nesta lição. Em especial, o segundo tópico que fala sobre a parábola do publicano e do fariseu. O que é o júri simulado? Como funciona?
Você vai utilizar na lição, eu sugiro aí 25 minutos, então você já programe a sua aula para deixar um tempo específico para isso, porque esse aprendizado vai trazer vários conceitos que estão na lição e não vai necessidade de você falando isso teoricamente. Então separem na sua sala dois grupos. Você pode usar qualquer critério para separar os grupos. E peça para eles estudarem a parábola do publicano e do fariseu, que, como já citamos aqui, está em Lucas 18, 9 a 14. Então, um dos grupos você vai designar com a obrigação de, analisando essa parábola, defender os argumentos do fariseu. Então, eles serão advogados do fariseu. Por que o fariseu deveria ser justificado diante de Deus? O segundo grupo, você vai dar a ele a incumbência de analisar quais são os argumentos favoráveis para a justificação do publicano. Depois de dado um tempo para eles analisarem e criarem os argumentos, você, no papel de juiz, vai dar a oportunidade para que os grupos apresentem as suas justificativas. E você, ao final, vai ter que dar o veredito, que já tem na própria parábola. É uma oportunidade para você reforçar os ensinamentos que Jesus quis trazer e trazendo aqui também, nessa parábola, a doutrina da justificação pela fé. Muito bem, chegamos aí ao final de mais uma aula. Espero que os subsídios que nós estamos trazendo para você tenha contribuído para o estudo e para a preparação da sua aula. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.